usa palatinose no seu paciente, é comum precisarmos ajustar carboidratos na alimentação dos nossos pacientes, especialmente aqueles que são atletas ou desportistas, e é por isso que precisamos entender qual a ação e qual que é o melhor utilizar para cada paciente. Meu nome é Linda Via, sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição, e tem esse canal Ensino Nutrição baseada em evidência científica para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Vou te mostrar hoje alguns artigos científicos bem interessantes em relação a isso. Na verdade, é um artigo científico que foi publicado em 2021. E eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do artigo científico para facilitar a sua busca e a sua consulta. Então, olha só, nós temos aqui vários tipos de documentos que trazem para a gente o quanto que o carboidrato é importante, ele é fundamental para desempenho esportivo, especialmente quando nós falamos em um exercício de longa duração, um esporte de endurance, uma bike, uma corrida, enfim, triatlo, longa duração. Quanto mais dura, mais carboidrato você precisa colocar para esse paciente. Mas, obviamente, isso é algo individual, até porque muito paciente nosso não tolera grandes quantidades de carboidrato. Você vai ajustar de acordo com cada um deles sem problemas. E vejam que nós temos várias referências que trazem pra gente que para esse tipo de esporte de longa duração é importante pensar num pré-treino com carboidrato de baixo a moderado índice glicêmico. Vejam bem, isso é importante porque você consegue ter um benefício no prolongar dessa manutenção de glicemia, no desempenho esportivo, consequentemente, até mesmo maior preservação de glicogênio muscular. Então, nós conseguimos ter maior disponibilidade desse carboidrato e uma euglicemia. Isso pode estar envolvido com prevenção de fadiga central nesse paciente. Estou dizendo mais uma vez, esportes de longa duração. Nada a ver com musculação que você faz uma horinha ali e tá bom. Aí não tem que ter esse ajuste, gente. Se a musculação não precisa de um ajuste assim fino nesse carboidrato, nesse índice glicêmico, sem problemas. Estou falando quem treina de longa duração. É uma bike, é um pedal, é longa duração. Olha só. Então, nós temos essas questões envolvidas. Carboidratos de baixa e moderado índice glicêmico podem ser interessantes. E nós entramos então no tema da nossa conversa de hoje, que é a palatinose, também conhecida como isomaltulose. Mesma coisa, tá? Então nós temos palatinose, que apresenta baixo índice glicêmico. E ela é um carboidrato, é um disacarídeo, glicose conectada com frutose. Ligação aqui é do tipo alfa 6. E essa ligação alfa 6, ela é um pouquinho mais trabalhosa de ser quebrada, digerida, hidrolisada. E por conta disso, a absorção fica um pouco mais lenta, um pouco mais reduzida. E nesse sentido, obviamente, se a absorção é um pouco mais demorada, a glicemia também vai ficar um pouco mais constante. Não tem aquele pico de glicemia, aquele pico que eleva a glicemia e pode dar um rebote na sua caída. Até porque quanto maior o índice glicêmico, consequentemente, maior liberação de insulina que capta esse carboidrato e a glicemia cai. Então, é por conta disso que nesses indivíduos de longa duração, se a gente colocar logo pré-treino um carboidrato de alto índice glicêmico, pode ser que não seja tão interessante assim, por conta de uma chance maior de uma hipoglicemia de rebote que pode acontecer. Claro que isso é muito individual, mas é algo a ser considerado. Então vejam só, essa conexão dessa frutose com essa glicose, ligação alfa 6, é um pouquinho mais difícil de ser quebrada. E é por conta disso que a absorção é um pouquinho mais lenta. E nesse sentido, é um carboidrato de índice glicêmico baixo que pode ser utilizado pelos nossos pacientes. Então, olha que interessante. Ao longo do exercício físico, a concentração que existe de insulina, ela mostra ser um pouco mais branda, um pouco mais baixa após a ingestão de palatinose, de isomaltulose, especialmente quando a gente faz uma avaliação. No caso aqui do estudo, foi um teste de ciclismo. E é importante observar que essa oscilação existiu, mas atenção com o tempo de prova. Foi verificado nesse estudo
que existiu uma concentração de insulina um pouco mais baixa após a ingestão de isomaltulose após 150 minutos do teste de ciclismo. Porém, em 60 minutos, uma hora, sem diferença nenhuma. Isso foi comparado com sacarose e com maltodextrina, respectivamente. Ou seja, se eu tenho um exercício de 60 minutos, tanto faz, sacarose, maltodextrina, palatinose, mesma coisa, sem problemas, usa qualquer um. Porém, se eu estou falando em longa duração, acima de 150 minutos, a princípio, temos um pouco mais de benefício na utilização de palatinose. Então, vejam, para cada caso é um caso. Para cada tipo de paciente e duração de exercício, é uma situação diferente. E além disso, gente, por conta dessa absorção um pouco mais lenta lá no intestino, essa isomaltulose, essa palatinose, ela pode causar mais desconforto gastrointestinal em alguns pacientes. Claro que carboidrato em excesso, acima do que o paciente tolera, isso é muito individual para cada paciente, já pode causar desconforto gastrointestinal. Inclusive, é uma angústia muito grande nossa. Se eu tenho um paciente que hoje está numa dieta low carb e eu tacar carboidrato para ele, independente qual seja, palatinose, maltodextrina, o que você imaginar, vai dar ruim. Ele vai ter diarreia, vômito, cólica, claro que sim. Vai ter desconforto gastrointestinal, com toda certeza, inclusive na palatinose. Mas observem que a palatinose tem um ponto ainda mais. Por conta de ser um pouco mais complicadinha, a sua digestão é mais favorável a causar desconfortos gastrointestinais. Então você pode utilizar, mas sempre atenção com isso. Se o seu paciente já tem um desconforto gastrointestinal e se com a palatinose piora, fique esperto. Reduz a quantidade. Se não deu certo, troca o carboidrato. Nada impede que você faça uma troca, gente. Então, vejam que a gente tem que pensar, será que sempre é importante palatinose? Nem sempre. Então, o trabalho nós temos aqui. No caso, 50 gramas que foram consumidas de isomaltulose ou 50 gramas de maltodextrina ou 50 gramas de glicose. 3 grupos. Fizeram uma corrida 70 minutos e também logo em seguida um teste de tempo até a exaustão. Vejam que esse consumo de isomaltulose, de palatinose, levou a menores concentrações plasmáticas de glicose, insulina e até mesmo GIP. Sabe aquela incretina envolvida com saciedade? Essa mesmo. Tudo mais brando com o consumo de palatinose. Isso em comparação com a malto e com a glicose. E essas flutuações de glicemia no plasma foram menores, então, durante a corrida, após a ingestão de palatinose, enquanto não existiu nenhuma diferença significativa em qualquer grupo, ou seja, palatinose, glicose ou maltodextrina, quando existiu avaliação da taxa de oxidação de gordura, da taxa de oxidação de carboidratos, do desempenho esportivo e desconforto gastrointestinal, ou seja, tudo igual. Então se eu uso palatinose, malto ou glicose numa questão de desempenho esportivo, que é muito importante pra gente, para o atleta, mais ainda. Além disso, desconforto gastrointestinal, que também é muito importante. E oxidação, queima de carboidratos, de gordura, é tudo igual. Tudo igual. Qual que é a diferença então, Aline? Glicemia, insulina e GIP. Ou seja, se eu tenho um paciente, gente, que tem um diabetes, eu tenho que ter mais cautela. Se eu tenho um paciente que é um atleta, um desportista, que faz uma prova, um treino de endurance e é um atleta com diabetes, bom, acho justo e pertinente tentar a palatinose para que verifique se existiu melhor controle de glicemia. Isso é fundamental. Então, na prática, você não precisa utilizar palatinose em todo paciente, mas naquele que tem diabetes, vale a pena tentar. E observa uma coisa, observa como ficou a glicemia do paciente intra-treino, se possível, pós-treino também e pós-treino mais tardio, por volta de 3, 4 horas após o treino. Se existiu alguma diferença.
Se não existiu, de repente, bom, se usava antes maltodextrina, usou palatinose, sem diferenças, ok, tudo bem. Pode tentar mais uma vez? Pode ser. Mas avalia o seu paciente. Veja se essa utilização de palatinose foi mais interessante para esse paciente. No meu caso, tenho vários pacientes que realmente tiveram mais benefício, aquele paciente que faz uma prova de endurance, que é um paciente que tem diabetes, utilizando palatinose com melhor controle glicêmico, mas é fundamental que você avalie para cada caso, para cada paciente que você atenda. E também não vai esquecer que a quantidade deve ser ajustada de acordo com cada paciente, de acordo com cada duração de treino. Inclusive, no mesmo paciente, a cada prova que ele faz, distinta, tem que ser ajustado esse consumo de carboidratos. Conta para mim aqui como que você faz na sua prática clínica. Se você já usou palatinose, se você já percebeu alguma diferença, ou se de repente nenhuma diferença, a malto está de bom tamanho. Conta pra mim que eu adoro saber um pouco mais sobre como vocês fazem na prática clínica.